Bíblia, a palavra do Senhor. Abra aí no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 1. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: tome agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e depois nós vamos voltar a ler. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. O Senhor já esteve aqui, já está aqui atuando desde o primeiro instante que nós entramos por essas portas. E nesse momento eu peço que o Senhor me use como um vaso nas suas mãos. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que a tua palavra não seja ministrada ao teu povo. E venha, Senhor, tocar no mais profundo do nosso ser nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por favor. Hoje nós fizemos a história inversa. Pela manhã nós ouvimos a história de Isaque, depois quando ele já estava crescido, quando ele já estava grande, e que ele realizou algo através do poder do Espírito Santo, que as pessoas ficavam admiradas com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele fez. Num lugar onde ninguém prosperava, ele ficou riquíssimo, ficou muito próximo. E agora, pela noite, nós vamos falar de Isaque, mas lá no começo, nós vamos fazer a história inversa. Porque Isaque, ele foi o filho que Deus havia prometido para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão e falou: olha, através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Através de você, eu vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você será conhecido em todas as nações. Só que Abraão, o tempo foi passando, o tempo correndo, e Abraão não tinha um filho. E como é que a descendência dele iria crescer, iria prosperar, se ele não tinha filhos? Sua esposa Sara já era de idade, já estava velha, e ele também. Mas aí eles tentaram dar uma mãozinha para Deus, tentaram dar um jeitinho. Eles não eram brasileiros, não, mas quiseram dar um jeitinho lá na hora para Deus, e tiveram um filho fora do propósito de Deus. E nós vamos esticar muito nessa história, porque a nossa intenção aqui é outra. Mas por causa desse filho que Abraão teve fora do propósito de Deus, é que até hoje nós temos muitas guerras acontecendo lá no Oriente Médio. Por causa desse jeitinho que foi tentado ser dado, até hoje os reflexos assolam a humanidade.
serva de Sara embora com seu filho não direcionado por Deus, e Isaac nasceu e começou a crescer, e Abraão começou a tratar o Isaquinho como um reizinho, fazendo todas as suas vontades, tudo o que ele queria, e começou a se afastar de Deus, e começou a deixar Deus de lado, começou a não mais fazer o que ele fazia antes de Isaac nascer, que era entrar na presença de Deus, quer entrar na sua tenda e falar com Deus, quer estar com Deus. Ele começou a tirar esse tempo que ele tinha para Deus e dar esse tempo para Isaac. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem alguma coisa na sua vida que está tomando o lugar de Deus, se desfaça disso o mais rápido possível, porque isso não é de Deus para você. Deus não te dá aquilo que vai te afastar dele. Se tem alguma coisa que está na sua vida que você está cultivando aí, que você está vivendo e que está te afastando de Deus, pode orar e pedir para Deus tirar isso da sua vida, porque isso vai atrapalhar a sua jornada. Mas aí Deus viu naquela situação com Abraão, e Abraão continuou fazendo tudo o que ele fazia. Um dia Deus vira para ele e chama ele: Abraão. É onde nós começamos aqui a leitura. E ele virou para o Senhor e falou: é isso que ele quis. Quando ele ouviu a voz de Deus chamando, ele falou: Senhor, eu estou aqui, pode falar. Fala, porque eu estou pronto para ouvir. Aí olha só o que Deus falou com Abraão. Eu já tinha lido esse trecho muitas vezes, eu já tinha pregado sobre esse versículo algumas vezes, mas só hoje que eu fui atentar para isso que eu vou falar com você aqui agora. Na hora que eu estava lendo, eu recebi esse despertamento do Espírito Santo, e eu quero transmitir isso para você nessa noite. E ele disse, ou Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Deus falou com ele, falou: Abraão, você vai pegar Isaque. Eu sempre li isso aqui, sempre li esse versículo, mas eu nunca atentei para isso. Olha o que Deus falou com ele: você vai pegar Isaque, o seu único filho. Mas ele tinha outro, ele tinha Ismael. Como que Deus fala com ele que ele ia pegar o único filho, se ele já tinha outro? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha atentado para esse detalhe. Porque Deus falou para ele: você vai pegar o seu filho, o seu único filho, a quem tu muito amas, e vai levar à terra de Moriá. Mas não era o único filho, tinha Ismael ainda, que era mais velho que Isaque, que foi o filho do jeitinho. Deus tinha feito uma promessa, e a promessa se cumpriu em Isaque. Isaque era o filho da promessa, mas Ismael era o filho do jeitinho. Mas Deus falou para ele: agora você vai pegar o Isaque, que era o seu único filho, e vai levar para o monte. Mas o Ismael não era filho também? Sabe o que Deus me trouxe quando eu li essa passagem? Aquilo que vem na sua vida sem a bênção de Deus, ele não reconhece como seu. Eu vou falar de novo, eu acho que você não entendeu. O que vem na sua vida que não provém de Deus, Deus não reconhece como seu. Geneticamente, Ismael era filho de Abraão, mas Deus reconhecia em Isaque aquele a quem ele havia prometido e aquele que ele tinha dado para aquela família, e
E aí Deus fala isso: vai lá, pega o seu filho, seu único filho ali que você ama, e leva lá para a terra de Moriá. E quando você chegar lá, num dos montes daquela cidade, você vai, eu vou te mostrar qual é o monte. Você vai subir nesse monte e vai sacrificar o seu filho lá para mim. Você vai oferecê-lo como oferta queimada sobre um dos montes que eu te digo. Quando Abraão foi chamado por Deus, já ouvimos essa mensagem aqui também algumas vezes. Deus falou para ele: olha, sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão saiu da sua casa, do meio da sua parentela, sem saber para onde ele estava indo, só direcionado pela obediência que ele tinha a Deus. Amém? Amém. Mais uma vez Deus fala com Abraão: você vai sair daí da onde você está, levando seu filho. Você vai lá para a terra de Moriá, e eu vou te mostrar o monte aonde você vai sacrificar ele. Sabe por quê? Deus estava falando com Abraão: quem guia a sua vida desde o início sou eu. Desde quando você foi tirado lá do meio da sua família e me obedeceu, quem te guiou fui eu. E agora quem continua te guiando sou eu. Você precisa entender isso. Quem guia a sua vida é Deus. E você tem que deixar Ele guiar a sua vida. Para de querer fazer a sua vontade, de querer dar jeitinho para Deus fazer as coisas da sua vida, porque Ele é que direciona você para onde Ele quer, para a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, não é no meu tempo, é no tempo dele. Você quer ser abençoado, você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, obedeça a voz dele e deixe Ele guiar você. E a Bíblia fala que Abraão acordou no outro dia bem cedo, preparou o seu jumento, seu animal, que era o meio de locomoção que ele tinha. Preparou aquele animal, colocou tudo que ele precisava ali, foi lá, cortou a lenha para o holocausto do filho. Pensa você numa coisa: Abraão, quando estava cortando a lenha, ele sabia que ele estava cortando a lenha para fazer o fogo, para entregar o seu próprio filho como uma oferta de sacrifício. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós teríamos esse grau de obediência? Será que nós estamos preparados para obedecer a voz de Deus em qualquer circunstância, seja ela qual for? Abraão podia ter questionado a Deus e falado com ele: Senhor, o Senhor me prometeu que eu ia ter longevidade na minha geração, eu ia ter longevidade na minha descendência. Eu tentei do meu jeito, arrumei um filho lá que não era para ter arrumado. Aí o Senhor não aceitou. Agora o Senhor me dá um filho em quem eu me alegro, em quem eu tenho amor, e que vai ser aquele que vai cumprir a promessa que o Senhor tem na minha vida. E o Senhor fala comigo que eu tenho que sacrificar o meu filho. Ele podia ter falado, mas ele não falou. Sabe por quê? Porque Abraão tinha plena convicção que, mesmo que Isaac fosse morto, a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. A promessa de Deus não estava condicionada a Isaac. A promessa de Deus estava condicionada à obediência de Abraão. A promessa de Deus na sua vida não está condicionada à sua situação financeira, ao emprego que você tem, à casa que você mora, ao carro que você anda. A
coração reto, contrito diante dele e que obedece a sua voz. Você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Ouça a voz de Deus e ande por ele. Deixe ele guiar você. Deixe ele direcionar a sua vida. E aí Abraão vai, pega seu jumento, o seu filho, tudo que ele tinha que pegar, chamou 2 servos e falou: vou comigo. E saiu caminhando. Pensa como deveria estar a cabeça de Abraão andando em direção a Moriá. Pensa. Eu comparo a mente de um homem que está andando pelo corredor da morte, sabendo que ele vai morrer. Ele está caminhando, sabe o que ele está esperando lá na frente, a cabeça fervendo. Por que é que eu não obedeci a Deus? Por que é que eu deixei de fazer as coisas que Deus mandou? Por que é que eu não andava mais de acordo com a vontade de Deus? Agora olha só o que eu estou fazendo. Eu estou caminhando em direção a Moriá para sacrificar o meu filho por causa de um erro meu. Cuidado com as coisas que você tem feito, porque a palavra de Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Cuidado com o que você tem feito. Hoje se ouve muito isso. Não, vou fazer isso aí, não vai dar nada para mim. Vai dar nada não. Isso aí é tranquilo. Isso aí é o que mais se ouve por aí. É a expressão, uma das mais usadas hoje em dia. Isso aí dá nada não. Dá nada para mim não. Se der é qualquer coisa. Muito cuidado com isso que você está falando, que você está fazendo, que você está dizendo. Porque se você crê nessa palavra e acredita que aqui está o direcionamento de Deus para a sua vida, você precisa entender que aqui dentro está escrito que Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos. E Abraão foi em direção a Moriá, pensando, imagino eu, triste. E aí, a Bíblia fala que ele chega a uma certa distância, longe. Ele enxerga a cidade de Moriá. Ele não chegou a entrar na cidade naquele momento. Ele chegou de longe e viu a cidade. E naquele momento que ele viu o lugar onde ele precisava ir à cidade, ele virou para os seus servos e falou: olha, vocês 2 fiquem aqui. Vocês fiquem aqui. Os servos talvez não entenderam nada, mas nós regressamos até aqui. Aí a hora que chega na cidade, ele manda a gente ficar lá de fora.
olhar para o monte e falar, já está tendo insolação. Porque não é isso que Deus falou com ele. Deus não falou com ele que ele ia em Moriá, subir no monte, adorar a ele, ia voltar para casa. Não foi isso que Deus falou. Você vai em Moriá, vai pegar seu filho, vai subir com ele no monte e vai sacrificar ele para mim. Quando Abraão falou isso com aqueles homens, ele estava contrariando a Deus? Não. Pastor, mas ele estava falando o contrário do que Deus falou. Pois é, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que o coração puro pode mudar o coração de Deus. Durante aquele trajeto da casa dele até Moriá, Abraão entendeu o que estava acontecendo. Ele conseguiu ver o que é que estava acontecendo e qual que foi o motivo que Deus tinha chamado ele para fazer isso. E durante aquele trajeto, em algum momento, ele deve ter pensado: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, dá uma oportunidade de eu voltar atrás e de eu continuar na minha trajetória assim como eu era antes de Isaac nascer, porque eu já entendi. Mas ele não podia falar isso alto. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Era entre ele e Deus. Tem coisa que você vai pedir e vai falar com Deus entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Seu projeto de vida, você fez, escreveu, é você e Deus. Ah, pastor, mas o meu projeto envolve a minha família. Tudo bem. Glória a Deus que ele envolve a sua família. Mas o diálogo para poder trazer à existência aquilo que ainda não existe entre você e Deus. E aí Abraão deixa aqueles homens ali e sai com Isaac. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta aí. Versículo 7. Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: daqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Pense você, está levando seu filho para ser sacrificado, para ser morto. O seu filho entende o que é um sacrifício, porque Isaac sabia que era sacrifício, ele acompanhava Abraão. Abraão sacrificava sempre, ele sabia. O seu filho vê você orando e ele entende que ele precisa orar também. O seu filho vê você buscando a Deus e ele entende que ele precisa buscar a Deus também. O seu filho vê você ajoelhar e ele entende que ele precisa se ajoelhar também. O seu filho vê você acreditando em Deus, ele precisa e ele vê que ele também tem que acreditar nesse Deus. Isaac sabia o que era um sacrifício, tanto sabia que ele perguntou para Abraão, falou aqui: estou vendo fogo, estou vendo a lenha, estou vendo tudo aqui certinho, mas cadê o cordeiro? Ele sabia que precisava de um cordeiro para o sacrifício. Ele sabia que para sacrificar precisava ter um cordeiro naquela época, porque ele estava acostumado a ver o seu pai sacrificar. Você quer a bênção de Deus sobre a sua casa? Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Pastor, eu tenho tentado fazer isso, mas está muito difícil. No momento que ele falou que seria fácil, mas ele falou: tem bom ânimo, porque eu preciso, você vai vencer também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Versículo 8: Abraão disse para seu filho Isaac: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois
Se eu fizer assim, vai dar isso. Fica assim, vai dar bom. Aí Deus está falando para você: descansa em mim, confia em mim, me busque, me procure, coloque na minha mão o seu problema, ore, jejue, faça a sua parte e deixe que o milagre sou eu quem faz. Versículo 9: e eles chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, e Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e colocou e pôs um altar sobre a lenha. Deus fala para ele, fala: Abraão, é aí, nesse monte. Aí Abraão começa a subir no monte. Começa a subir no monte. A Bíblia não fala se era um monte íngreme ou não, se era vasto subir ou não. A Bíblia só fala que era um monte. E Abraão começa a subir nesse monte. Quando ele chega no lugar aonde havia sido determinado por Deus que iria acontecer, ele deve ter descarregado as coisas que ele estava trazendo, e ele começou a construir ali um altar, muito provavelmente com Isaque ajudando. Sabe o que é mais ou menos isso? É você fazer a própria forca que você vai ser enforcado. E ele estava lá construindo, fez o altar, colocou a lenha lá do jeito que tinha que colocar para queimar. Aí chega a hora difícil, porque até naquele momento ali ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus poderia fazer tudo, mas até naquele momento Deus ainda não tinha se manifestado naquilo que ele estava esperando, do jeito que ele estava esperando. E muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, sabe por quê? Porque nós ficamos esperando Deus se manifestar na hora que a gente quer, e Ele se manifesta na hora que Ele quer. Não é na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. E aí ele pega Isaque, amarra Isaque, coloca Isaque em cima daquele altar. Nesse momento, Isaque já sabia o que ia acontecer. E a Bíblia não fala que Isaque chorou, gritou, esperou. Não é lá. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que ele foi amarrado, colocado em cima do altar do sacrifício. O coração de Abraão, nessa hora, já tinha saído pela boca. Porque uma coisa que é você acreditar que Deus pode fazer até os 45 do segundo tempo. Mas a hora que está acabando, o juiz já está com uma pitadora para pitar, eu falo: perdi. Perdi. Deus não me ouviu. Deus não fez. Só que a Bíblia fala que o relógio de Deus não é o meu nem o seu relógio. O tempo de Deus não é o meu tempo nem o seu tempo. Com apenas um estalar dos seus dedos ou um piscar dos seus olhos, Ele muda toda uma situação da nossa vida. Ele não precisa agir com o tempo para poder realizar as coisas, não. Ele faz no momento certo, na hora certa. Versículo 10: e Abraão estendeu a sua mão, tomou a faca para imolar o seu filho. Ele pegou a faca e levantou, provavelmente chorando, desesperado, porque ele estava para tirar a vida daquele que era o filho da promessa que Deus tinha dado para ele.
Querido, muitas vezes Deus vai te pedir um de calça gorda. Que isso, pastor? Deus vai te pedir aquilo que te causa dor para testar a sua fé. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó e ele perdeu tudo que ele tinha, os seus filhos, a sua riqueza, sua fazenda, os seus bens, tudo. A única coisa que ele não perdeu, que Deus não permitiu, foi que ele perdesse a sua vida. Mas ele perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a esperança em Deus. E ele confiava em Deus. E ele disse: se eu posso ter saído nu, ou nu eu saí do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá nu, sem levar nada. Mas bendito seja o nome do Senhor. Deus pediu para Abraão aquilo que era mais precioso que ele tinha naquele momento. Abraão era um homem que tinha posses, era um homem que tinha condição financeira boa, que tinha recursos, mas naquele momento o mais precioso que ele tinha na sua vida era o filho que Deus havia lhe dado como promessa. E Deus pediu para ele seu filho. Tem muita gente hoje que não acredita. Não, Deus não faz isso não. Deus não vai querer que eu entregue, ou que eu dê, ou que eu faça algo que vai me machucar. Aí ó, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou não. É o mesmo Deus. Nós temos que entender isso. É muito bom ter os benefícios de Deus, ter as bênçãos de Deus, ter os milagres de Deus. Mas nós temos que entender a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a bendizer o nome do Senhor quando a situação está difícil. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele permite também. O próprio Jesus precisou ser açoitado, precisou passar por tudo que Ele passou. Sendo filho de Deus, Ele precisou passar. Deus permitiu que Ele passasse. E nós, como cordeiros dessa aliança, também somos filhos de Deus, mas Ele também vai permitir que nós passemos por situações difíceis. Não é porque nós somos cristãos, é que nós estamos isentos de ver ou de viver alguma coisa que pode nos trazer dor. Mas eu quero te falar nessa noite, Ele vai permitir que isso aconteça na sua vida, vai, mas Ele diz na sua palavra: pode a sua tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem para você. Diante da prova, diante da luta, se você continuar firme nele e confiando nele. Abraão estava com a mão levantada, já com a faca na mão, para matar o seu filho. Ele ia fazer? Ia. Sabe por quê? Porque ele acreditava que mesmo que ele matasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar ele daquele monte. E era mesmo? E é. Aí Abraão pega a faca e levanta. Quando ele vai para dar o golpe em Isaac, aparece o anjo e fala para ele: Abraão, para. Quer ver? Versículo 12. Aliás, versículo 11. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. Então ele disse: não ponhas a mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim o teu filho, o teu único filho. O anjo falou para ele: não precisa mais continuar, eu já vi que você entendeu, e eu vi que você confia em mim o suficiente para me dar aquilo que é mais precioso que você tem. Mais uma vez Deus fala com ele: olha lá, não me negastes o teu amado filho, teu único filho. Ismael não era filho não. Ismael também era filho, mas
Versículo 13. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis de trás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Esse carneiro já estava lá? Com certeza não. Abraão já estava lá há muito tempo. Se esse carneiro tivesse lá, já tinha visto. Porque carneiro nenhum vai ficar preso pelo chifre do arbusto calado. Se esse carneiro já tivesse lá, Abraão já tinha visto. E quando Isaac perguntou para ele: pai, onde é que está o cordeiro? Ele falou: filho, fica calmo, porque o carneiro ali pode ser que vai ser ele. Mas não tinha. Sabe por quê? Porque quando Deus provê alguma coisa da sua vida, Ele faz aparecer aonde não tem nada, na onde menos se espera. Porque se Ele fizer aparecer de uma forma comum ou de uma forma normal, você não vai entender que Ele te fez. Deus faz o sobrenatural acontecer para que o natural se materialize na minha e na sua vida. Abraão foi lá, pegou aquele carneiro, provavelmente já estava subindo, já estava mais feliz. Opa, ô Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele tinha pedido para Deus. Onde é que está a sua fé? Qual que está o grau da fé que você tem? Se Deus te pedir aquilo que hoje para você é mais valioso, você tem coragem de pregar? Meu Deus! Se Deus te pedir hoje aquilo que, porventura, é o que te faz feliz, você tem coragem de pregar? Pastor, eu trabalhei minha vida inteira para eu conseguir realizar o sonho de ter esse bem. E se Deus te pedisse alguém, você tem coragem de dar? Estou falando que você tem que fazer isso não. Estou te dizendo que se Deus mandar você fazer, você vai ter coragem de fazer. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós estamos dispostos a dar o melhor para Ele. Eu quero fazer parte do diaconato, mas eu não estou disposto a estar aqui todo culto. Eu não estou disposto a vestir seu uniforme quando está fazendo calor. Deus me livre de terra e gravata nesse calor. Eu quero fazer parte do louvor, mas eu vou quando der, quando eu puder, quando eu quiser. Eu quero fazer parte do grupo de intercessão, mas eu vou orar só na hora que me der vontade. Se você quer o melhor de Deus, entregue o melhor para Ele. Você quer o melhor de Deus, entregue o melhor para Ele. Conversava com o irmão Jorge hoje pela manhã. Ele chegou aqui correndo na hora da saída, né, irmão? Aí sabe o que falou comigo? Estou chegando agora. Estou desde as 12h30 da manhã acordado, dirigindo, vim correndo, desesperado para estar aqui. Mas eu brinquei com ele, está bom, está fresquinho hoje, para poder ir correndo, dirigindo. Mas ele estava aqui. E tem muita gente que ficou em casa dormindo e não veio mais para a Assembleia. Dá o seu melhor para Deus, para você ter o melhor da parte dele. Você está deixando de vir na casa de Deus e de fazer as coisas de Deus, trocando qualquer situação na sua vida e querendo que Ele faça o melhor por você. Deus só vai te dar o melhor quando você se entregar para Ele 100%.
se cala diante de Deus e esconde dele o seu pecado, até os seus ossos envelhecem. Por isso que tem muita gente aí que está doente, não sabe nem o que é que está acontecendo, ninguém consegue descobrir. Sabe por quê? Porque deixou de fazer a vontade de Deus. Não que o cristão não fique doente, não que o cristão não possa morrer por causa de uma doença, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você faz a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está dando liberdade no mundo espiritual para que as coisas aconteçam na sua vida também de qualquer jeito. E não é isso que você para você nem para mim. Abraão podia ter espelhado, podia ter gritado, podia ter chorado, podia ter negado, mas em momento nenhum ele questionou, em momento nenhum ele reclamou, em momento nenhum ele falou nada. Pelo menos não está relatado na palavra de Deus, e se não está relatado, provavelmente porque ele não falou. Mas ele fez algo que nos ensina que só quando nós confiamos em Deus plenamente é que acontecem as coisas na nossa vida. Ele falou com os homens: nós vamos lá no monte adorar e nós vamos voltar às coisas. E eles voltaram às coisas e foram para casa. E aí nós caímos nessa história de hoje, contada no culto da manhã. Isaac, depois de grande, foi para uma terra onde nada prosperava, onde nada dava, onde nada vingava, mas Deus colocou a sua mão sobre a vida de Isaac, e ele